Se existe nutriente capaz de determinar como seu corpo muda durante o emagrecimento, esse nutriente é a proteína. Ela é literalmente a diferença entre perder gordura ou perder músculo, entre acelerar o metabolismo ou desacelerar. E o detalhe é que a maioria das pessoas consome menos proteína do que o necessário, principalmente quando está tentando emagrecer. Hoje você vai entender, com ciência atualizada, quanta proteína você realmente precisa para perder gordura, mantendo ou até ganhando massa magra. Olá pessoal, tudo bem? Professor Rogério Lucena e hoje vamos falar de um macronutriente. Hoje vamos falar da proteína, da estrutura proteica construída à base de aminoácidos que o nosso corpo se vale para construir diversas proteínas, entre elas as proteínas contráteis que fazem parte do grupo muscular esquelético, actina, miosina, troponina e tropomiosina. Podemos entender que a massa muscular passa obrigatoriamente por alguns processos importantes. Por exemplo, se olharmos para essa imagem, vamos falar sobre o que realmente é decisivo nesse processo de emagrecimento. E o primeiro item tem a ver com preservar a massa muscular. O déficit calórico sem proteína adequada, isto é, o corpo começa a quebrar músculo para obter aminoácidos para poder gerar energia. Durante um déficit calórico, o corpo precisa gerar energia. E se há pouca proteína disponível, o organismo aumenta um fenômeno chamado proteólise, a quebra de músculo através do processo para a obtenção de aminoácidos essenciais. A proteína adequada reduz o catabolismo do músculo, mantendo força, metabolismo e desempenho. E o mecanismo principal acaba aumentando naturalmente a síntese proteica, a redução da degradação proteica e, acima de tudo, o corpo melhora a sensibilidade à leucina, que é um aminoácido que é gatilho no processo de construção muscular. O segundo item tem a ver com o aumento da saciedade. O consumo de proteína ativa hormônios intestinais que regulam a fome e saciedade, enquanto inibe hormônios que estimulam o apetite. Por exemplo, o hormônio GLP-1, chamado de hormônio peptídeo semelhante ao glucagon tipo 1, acaba reduzindo o apetite, retarda o esvaziamento gástrico, aumenta a sensação de plenitude e é o mesmo hormônio que potencializa o corpo no sentido de reduzir a ingesta, aquele que nos dias de hoje estão sendo vendidos para serem aplicados no corpo, à base de semaglutida. Automaticamente, esse hormônio produzido endogenamente é capaz de fazer de forma natural o que substâncias como Mounjaro, como Ozempic, são capazes de produzir no corpo. Um segundo hormônio é o PYY. Esse peptídeo YY, liberado no intestino após refeições, ricas em proteínas e gordura, sinaliza ao cérebro que já comemos o suficiente. E dessa forma, a saciedade por horas vem. Lembrando que para degradar uma molécula de proteína, o tempo é muito maior do que uma degradação de um carboidrato ou uma gordura. Um terceiro hormônio envolvido nisso é o chamado CCK, ou também conhecido com o nome de colicistocinina. Função é responder principalmente à presença de proteínas e gorduras no intestino e, dessa forma, aumentar a saciedade rápida, inibindo a continuidade da refeição e garantindo que o enchimento gástrico não seja demasiado. E um quarto hormônio envolvido é a grelina, e a grelina diminui. Por quê? A grelina é o hormônio da fome. Então, à medida que eu como proteínas, a grelina vai cair e a minha sensação de saciedade estará presente. A proteína reduz a liberação de grelina e, ao mesmo tempo, eu vou ter menos fome acontecendo no meu corpo, algo que é bastante relevante. Um terceiro item tem a ver com o aumento do gasto energético. O organismo gasta energia para digerir, absorver e metabolizar nutrientes, e esse gasto é maior para as proteínas. A literatura diz que o efeito térmico proteico gasta em média de 20 a 30% do valor energético que uma proteína tem. Por exemplo, de cada 100 quilocalorias de uma proteína ingerida, aproximadamente um quarto desse valor é gasto no processo de digestão. Isso torna a proteína um macronutriente muito caro metabolicamente, porque o corpo precisa gastar energia nesse processo, algo que já já vamos enfatizar
em relação a esse custo muito alto que a proteína tem no nosso corpo. Resultado, quanto mais proteínas eu tiver, maior será meu gasto energético. E um quarto e último item tem a ver com manter o metabolismo elevado. O músculo é o tecido metabolicamente ativo que mais contribui para o gasto energético de repouso. Isto é, quanto mais massa magra você preservar, maior será o gasto calórico basal do seu corpo. Uma proteína protege o músculo e mantém o metabolismo. Sem proteína, ocorre a chamada sarcopenia, induzida pela dieta de baixo consumo proteico. E dessa forma, essa sarcopenia acaba reduzindo uma queda do metabolismo e, por consequência, o processo de degradação de outros substratos diminui, desacelera, o emagrecimento cai. E fisiologicamente, podemos dizer que a perda muscular reduz o gasto energético diário, a manutenção da força preserva a função mitocondrial e maior massa magra melhora a sensibilidade à insulina. Até aqui podemos enxergar que a presença da proteína na nossa dieta e a preservação de massa magra são fundamentais para que o processo de gasto energético seja sustentado e a perda de outros substratos, como açúcares e gordura, seja potencializado. Vamos dar continuidade, só que antes eu quero pedir a sua inscrição neste canal. Eu gostaria que você se inscrevesse, clica no botãozinho aí na parte de baixo inferior do seu vídeo, dá o seu like, faz o seu comentário. Esse canal foi feito para você, para levar informações e, acima de tudo, que ele possa abençoar a sua vida com aquilo que é necessário para o seu crescimento enquanto ser humano. Vamos dar continuidade e observar as ações da proteína no corpo humano. A pergunta que vem sempre à mente é: quanto de proteína realmente eu preciso? Qual é a quantidade proteica que eu preciso para o meu corpo? Eu diria para você, procure um nutricionista. Existem algumas informações muito claras na literatura através de vários estudos, que diz o seguinte: indivíduos treinando em déficit calórico deveriam ingerir em média de 1,9 a 3,2 gramas de proteína por quilo por dia, algo que é estimado baseado no estudo de Murphy de 2025. Para quem busca emagrecimento tradicional, não atletas, deveria ingerir entre 1,6 e 2,4 gramas por quilo por dia. Já para quem é obeso e sobrepeso e tem como alvo uma redução do peso em questão, a literatura tem sido muito clara em relação a um consumo de 1,8 a 2,2 gramas por quilo de peso desejado. Em mulheres e iniciantes, é prescrito de 1,6 a 2,0 gramas por quilo de massa corporal, já é considerado o suficiente para o corpo. Quando eu penso em déficit calórico, o que vem na minha mente é o seguinte: durante o déficit calórico, o corpo precisa decidir o que ele vai quebrar para produzir energia. Se ele vai se utilizar preferencialmente de gordura, de glicogênio ou do músculo. A proteína orienta o corpo, não tocar no músculo. O treino de força reforça essa mensagem. E na minha mente vem a seguinte dúvida: você sabia que o organismo interpreta o músculo como um tecido caro e o cataboliza mais facilmente? Essa é a pergunta que vem na mente. Por que a proteína é um tecido caro metabolicamente? Do ponto de vista biológico, o músculo custa energia para existir. E eu vou explicar isso para você. Ele consome calorias mesmo quando você está parado, dormindo ou sentado. É um tecido metabolicamente mais ativo. O músculo é caro porque ele exige muitos aminoácidos para sua manutenção diária. Ele gasta mais energia do que a gordura para ser preservado, porque ele precisa se reestruturar. Ele precisa de estímulos mecânicos constantes para se manter em desenvolvimento. Ele demanda a utilização de mais ATP para reparar, isso é, de energia, para ser regenerado e manutenção das proteínas contráteis. Por isso, em situações de falta de energia, isso é, déficit calórico severo no seu corpo, baixa quantidade de proteína ou sedentarismo, o corpo não vai pensar duas vezes. Ele tem que reduzir gastos, ele tem que reduzir custos. E o jeito mais fácil de economizar energia é reduzindo massa muscular, porque é o tecido mais caro para se sustentar. Então, o que você tem que fazer? Automaticamente
reduzir a massa muscular. Isso parece a administração de uma casa, onde eu tenho diversos gastos e um salário para sustentar essa casa. Normalmente, vem em mente o que é mais caro que eu posso cortar. Às vezes, é o que é prioritário e a gente acaba reduzindo os gastos, tirando aquilo que é prioritário. Isso, às vezes, é uma tomada de decisão equivocada e é o que fazemos com o corpo quando a nossa ingesta proteica cai e o nosso estímulo mecânico, isso é, o exercício físico, acaba sendo retirado, ou porque eu não tenho tempo, ou porque eu sou sedentário. E automaticamente, num processo de dieta, de déficit calórico, o corpo vai ponderar nesses dois itens e vai tomar uma decisão. Muitas vezes, a decisão não esperada pelo corpo, isso é, catabolizar proteína. O corpo pensa, esse tecido está aqui, não está sendo usado e ainda gasta energia. E gasta muita energia. Então, para sobreviver, vamos economizar energia da seguinte forma: diminua a síntese proteica, aumente a degradação catabólica do músculo, reduza as fibras musculares, vamos conservar gordura, porque a gordura é barata, ela gasta menos energia. E essa estratégia parece ser uma estratégia mais interessante. Mas vamos entender agora por que o corpo faz isso. Existem dois sinais fisiológicos principais que dizem ao corpo: esse músculo é necessário, preserve-o. E o primeiro sinal é o sinal mecânico, é o treinamento de força. A contração muscular gera tensão nas fibras, ativa sensores como integrina, MAPT-quinase, que é uma via de sinalização, mTOR, que é uma outra via de sinalização no processo de construção, e o corpo entende que o músculo é funcional e útil. A sua tensão mecânica é o sinal de que o músculo não está de forma inativa, isto é, ele está sendo usado. Se eu tirar a tensão mecânica, o corpo entende, esse músculo não é usado. E o segundo item tem a ver com a nutrição, proteínas adequadas. A presença de aminoácidos essenciais, principalmente a leucina, ativa a via da mTOR-1 e estimula a síntese proteica muscular. Sem proteína, o corpo não tem matéria-prima e recorre ao próprio músculo para obter aminoácido. Degrada aminoácido, isso é, degrada massa muscular. Muito interessante essa estratégia do corpo. Aliás, vamos combinar, quando Deus faz, ele não faz pela metade. Ele faz um sistema altamente perfeito. Vamos agora entender o combo que é a junção da proteína com o treino. Acompanhe comigo essa imagem. A primeira coisa que a gente observa é a maior sensibilidade à insulina. Em virtude do aumento da massa magra e a contração muscular do treino, o açúcar entra com maior facilidade sem a necessidade da disponibilidade de muita insulina. Por consequência, o efeito lipogênico da insulina acaba sendo reduzido no corpo. E o corpo para de estocar gordura e utiliza essa gordura nos processos metabólicos com mais eficiência. Isso é uma boa estratégia com o treino físico acontecendo, principalmente o treino de força. O maior gasto energético diário também é observado. E esse maior gasto energético diário tem a ver com, ao comer proteína, eu vou degradá-la no sistema digestório e ofertar os aminoácidos para reconstruir tecidos. E isso é muito relevante, porque esse processo acaba gerando um dispêndio maior. A ingesta proteica e o treinamento acabam aumentando o desempenho físico. O aumento de massa magra aumenta a capacidade de gerar força, aumenta a capacidade de gastar energeticamente e automaticamente eu acabo trabalhando em déficit calórico. A preservação da força com a ingesta proteica e o treino, algo perceptível e já falado, acaba nos proporcionando um maior aumento dessa massa muscular ou a manutenção da mesma, assim como eu tenho uma capacidade maior de produzir trabalho mecânico. E um último item que é muito importante é a alteração na composição corporal, que como eu vou utilizar mais tecido adiposo, automaticamente eu acabo preservando a massa magra, eu acabo melhorando a minha composição corporal, me tornando biologicamente mais saudável, algo que é muito importante de que a gente possa observar nesse processo. E quais seriam as fontes proteicas mais importantes para nós? O consumo de proteínas de alta qualidade, de alto valor biológico, como carne, frango, ovos, peixe, iogurte, whey protein,
são muito relevantes nesse processo de consumo. Vegetais completos, como soja, tofu, também têm uma relevância muito grande. A união de alguns deles na nossa dieta são muito predominantes, como arroz e feijão, lentilha e quinoa, grão de bico e castanha. Isso são substâncias, ou melhor, alimentos, que promovem crescimento proteico de alta relevância. Alguns sinais podem estar presentes demonstrando que a nossa força vem declinando e que a nossa ingesta proteica não é adequada. E vamos parar para pensar. A fome alta é uma característica de você estar consumindo menos proteína e alimentos de quebra mais rápido. Então você está sempre sentindo fome no processo. A queda de força, a queda da capacidade de realizar força é um marcador também importante. Uma recuperação mais lenta. A flacidez mesmo no emagrecimento, algo que é muito relevante quando você pensa em pessoas que fizeram redução através de bariátrica. O metabolismo se torna mais lento quando a ingesta proteica acaba sendo menor do que aquilo que você precisa, e isso acaba tornando o seu metabolismo mais lento. E a queda de performance, algo que é observado no decorrer dos treinos por semana ou meses. Isso explica a frase mais comum de todas: estou treinando, estou fazendo dieta, mas meu corpo não modifica. E o grande impasse está aonde? Na baixa ingesta proteica, que não está sendo o suficiente para te dar o suporte. Qual seria a estratégia então? E eu vou dar uma sugestão. Novamente, você deve procurar um nutricionista, um profissional da área da saúde que cuida da nutrição. Ele vai ser capaz de poder fazer uma prescrição adequada, ajustada para cada tipo específico de pessoa. Mas aqui fica uma estratégia. Comece o dia com proteína. O café da manhã define sua saciedade. Monte suas refeições a partir da proteína. A proteína é a base. O carboidrato e gordura vem depois. Tenha refeições que sejam padrões. Repita 2 a 3 vezes opções ricas em proteínas durante o dia. Se for necessário e se o seu nutricionista lhe prescrever, utilize o Whey Protein como ferramenta. Ele é simples, é barato e constatado eficiente nesse processo. Aumente a proteína proporcionalmente ao seu déficit. Se o déficit calórico é maior, mais proteína vai acabar protegendo a sua massa magra. Muitos estudos têm mostrado isso. Uma meta-análise que foi escrita por Murphy e seus colaboradores encontrou a seguinte informação: quanto mais proteína, maior a preservação de massa magra. E esse artigo falava em 3,2 gramas por quilo por dia. Um estudo que recomendou para que as pessoas treinassem resistência e tivessem uma restrição calórica. Foi observado que nenhuma delas houve perda de massa magra e um grande grupo ganhou massa magra. Uma outra recomendação foi verificada através de um teste realizado pelo mesmo grupo, que observou que o ganho de massa magra foi presente naqueles que mantinham o treinamento físico adequado, com também uma ingesta de proteína na casa de até 4 gramas de proteína por quilo de massa magra. Os detalhes técnicos, eles pouco nos importam nesse momento. O que mais nos importa é entender que se eu procurar um nutricionista e se a prescrição for adequada, a ingesta proteica agregada a um treinamento de força bem feito vai preservar e vai aumentar a sua massa magra. Algo bastante importante para que a manutenção do seu corpo aconteça e que o déficit de perda calórica possa estar ocorrendo. A quantidade de proteína que você consome acaba determinando a qualidade do peso que você perde. Proteína suficiente, mais o treino de força adequado, preserva músculo e direciona a perda para gordura. Proteína insuficiente e o sedentarismo gera perda muscular e desacelera o metabolismo. Simples assim, não tem opinião, isso é fisiologia. É previsível, é mensurável e se você treinar e quiser um corpo mais definido, forte e saudável, ajuste a sua ingesta proteica, é um fator que acaba sendo determinante para a sua melhora. Priorize proteína, treine força e deixe o metabolismo fazer o resto.
O treino constrói, a proteína preserva, e a junção entre eles modifica o seu corpo de forma consistente e sustentável. Mas não se esqueça, fazer uso de um profissional adequado para o treinamento, um educador físico e uma nutricionista, para ajustar a sua ingesta proteica é de suma importância para que a estratégia correta seja feita da melhor forma. Muito obrigado pela sua atenção, agradeço pois até aqui você esteve. Se você puder, mande esse vídeo para outras pessoas, peça para que se inscreva, para que esse canal possa crescer e as informações fisiológicas, saudáveis e confiáveis cheguem aos outros. Um grande abraço e Deus os abençoe.